Olá! Seja pelo sonho de ter o próprio negócio ou como alternativa ao desemprego, cada vez mais joseenses têm se interessado e procurado saber mais sobre empreendedorismo. Esse é o assunto da minha conversa com o gerente geral do Sebrae aqui de São José dos Campos. É o Rodrigo do Carmo. Obrigada pela presença, Obrigado, viu, Rodrigo? É um prazer estar sempre aqui com vocês. A gente tem alguns dados, né? O número de microempreendedores individuais, que é uma categoria, né, de empreendedorismo, aumentou de 15 mil em 2014 para 19 mil em 2015 e 23 mil em 2016. Em 2 anos, de 15 para 23 mil. A que se deve esse crescimento? Olha, o microempreendedor individual, como você falou, vem crescendo realmente muito nos últimos anos e o último ano claramente foi em função da crise macroeconômica, né? A crise macroeconômica que infelizmente algumas empresas tiveram que demitir, diminuir seus quadros, né? E aí essas pessoas que foram dispensadas do regime, vamos dizer assim, CLT, veem na atividade do empreendedorismo como uma opção mais rápida de ter uma renda, tá certo? E aí, porque às vezes ele não consegue outro emprego no curto prazo, né? E aí ele se interessa por essa área, a legislação do MEI, do microempreendedor individual, é bem atraente, né? Muito fácil abrir empresa, hoje tudo pela internet praticamente. Agora, esse é um ponto, né? A formalização é um ponto de você entrar numa atividade como dono, né? Que hoje é até muito simples, né? Se abrir. E aí vem um outro ponto, que talvez é o maior desafio, que é fazer a gestão dessa atividade. As pessoas têm a falsa ilusão que ser empresário você vai trabalhar menos, né? Você vai ter horário mais flexível. Sim. Isso é uma grande ilusão, porque principalmente no começo da atividade, o horário de trabalho do dono é muito intenso, né? Praticamente ele que tem que pensar em tudo, né? Nas atividades, tem que pensar no atendimento ao cliente, receber o fornecedor, falar com o funcionário, né? São múltiplas atividades. E isso é o principal início da nossa conversa com quem chega lá, mostrar para eles que ser empresário é muito difícil, não é fácil. É muito compensador quando dá certo, lógico, né? Mas é muito difícil. Então, o empreendedor, as pessoas que querem iniciar como empresário, têm que ter isso claramente. Então, não existe fórmula mágica, né? Às vezes as pessoas chegam no Sebrae procurando essa fórmula mágica. Me fala aí uma atividade que eu vou ficar rico, que eu vou ganhar de muito dinheiro, que vai dar certo. Não existe isso. Às vezes, num bairro, uma lanchonete pode ser um negócio interessante, porque ali naquele bairro não tem tantas lanchonetes, ou as lanchonetes que existem ali são ruins, não são boas de atendimento, etc. E em outro, uma lanchonete é inviável, porque naquele bairro você tem boas lanchonetes, você tem ali 3, 4 que são excelentes em atendimento, em produtos, não é verdade? E aí não vai ter demanda para mais um. Não vai ter demanda para mais um para essa atividade. Então, assim, o exercício ele é muito específico para você encontrar a melhor atividade, tá certo? E a gente chama isso de plano de negócios. Então você tem que se dedicar nesse plano de negócios, você tem que pesquisar muito e conversar muito com quem seria o seu futuro cliente. Então, mais ou menos assim, se a gente tem algumas pistas que, no caso, vamos voltar ao exemplo que lanchonete seria um bom negócio em determinado bairro, então eu vou até esse bairro antes de abrir e vou conversar com as pessoas. Escuta, que tipo de lanchonete você queria nesse bairro? Você queria mais uma lanchonete nesse bairro? Que tipo de produto teria que ter lá? E o montante dessa conversa é que vai dar sinais se esse é um bom negócio ou não. Porém, mesmo assim, todo negócio tem seu risco, né? E você tem que, nesse exercício de pesquisa, diminuir esse risco. Essas que são as nossas principais orientações de início. O MEI, né, essa modalidade, pode ser considerada uma entrada para depois a empresa crescer, porque ele só pode ter até um funcionário E faturar até 60 mil ano. E aí depois ele pode mudar a forma de registro. Sem dúvida. O MEI, eu sempre falei que é uma legislação muito inteligente, né? Ela surgiu para diminuir a informalidade, porque a gente ainda tem muita informalidade, mas ela vem diminuindo. E as pesquisas do Sebrae falavam que as pessoas eram informais, muitos por desinformação, não por maldade, porque era difícil abrir empresa, né, no Brasil, em alguns municípios. Então ele é o primeiro passo, e aí vem a escadinha. Então, quer dizer, depois que você atingiu lá os 60 mil anual, que é permitido, e que bom se você chegar lá, né? Eu falo isso para os microempreendedores individuais, que bom que você faturar 100 mil no primeiro ano, 200 mil. Então você vai mudar de categoria, e você vai se tornar uma microempresa, né? Depois também tem uma escadinha de faturamento, depois você se transforma numa empresa de pequeno porte. E assim sucessivamente. São boas legislações também, a microempresa e a pequena empresa estão dentro do sistema simples, a maioria pode fazer opção pelo sistema simples.
E é assim, a gente sempre fala, não tenha medo de crescer, né? Depois de estabelecido, já qualificado, qual que é o desafio? É vencer o primeiro ano de vida dessa empresa? O primeiro ano realmente é o mais, vamos dizer assim, desafiador, complexo, né? É um ano de aprendizado, principalmente para quem nunca foi empresário, não é verdade? Então, por exemplo, saber lidar com um funcionário, né? Isso existem técnicas, né? Você tem que ter uma preparação, né? De como lidar com pessoas, não é verdade? Na figura de chefe, né? Na figura de líder. Então, só aí já tem muito aprendizado, a própria gestão da empresa, né? A gestão financeira da pessoa jurídica, não é mais da pessoa física, então saber separar essas duas coisas, saber dividir as tarefas, não é verdade? Às vezes é uma empresa normalmente familiar, às vezes, né? Está você e mais o teu filho no negócio, então o que ele faz, o que ele é bom, o que eu faço, a disciplina dos horários, não é verdade? Então, o primeiro ano são esses desafios, ele entender a rotina de ser um empresário. E quem dita essa rotina é o consumidor, então não é ele. Eu não posso me dar o luxo de fechar a minha empresa no horário comercial, entendeu? Aí o cliente vai lá, está fechado, ele não volta. Hoje o mercado é muito competitivo, não é só mais aquela briga de empresas fisicamente, mas agora tem as redes sociais, tem as empresas virtuais, né? Então o consumidor pode comprar da sua casa, a qualquer hora. Então a concorrência aumentou muito. Então o empreendedor que vai entrar, ele tem que ter muito claro do diferencial dele, da proposta dele que ele está querendo colocar para aquela sociedade. Tem que ser uma proposta diferente, uma proposta que vai agregar valor, que vai mudar a vida daqueles consumidores. É onde ele tem chance. Tá joia. Obrigada, viu, Rodrigo, por vir aqui, por aceitar nosso convite. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.